tema que nós começamos a falar, reconhecendo o favor de Deus, e na semana passada eu falei num aspecto de reconhecimento, reconhecendo o favor de Deus no aspecto da gratidão, no aspecto de ser uma pessoa grata a tudo que Deus tem feito. E nós falamos aqui, compartilhamos um texto a respeito daqueles 10 leprosos que foram curados e que apenas um deles retornou para poder reconhecer que Cristo era o Senhor e para poder também seguir a Cristo, porque ele foi curado e não só curado, depois ele foi salvo. E Jesus fala para ele, olha, a tua fé te salvou, enfim. E ele é completamente restaurado, não só no corpo através de uma cura, mas ele é completamente restaurado no seu homem, no seu ser completo, corpo, alma e o espírito. Por quê? Porque ele teve um coração de gratidão a Deus. E eu falei que nós precisamos viver a nossa vida tendo um coração de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez. E outra coisa, gratidão por aquilo que Ele vai fazer, porque tudo que Ele já está garantido, muitas coisas que Ele vai fazer por nós. Já está certo de que tudo na minha vida irá bem, porque eu tenho uma garantia bíblica disso, de que a vontade dEle é boa, de que a vontade dEle é perfeita, de que a vontade dEle é agradável, de que Ele trabalha para aqueles, o Senhor Jesus trabalha em favor daqueles que esperam nele, e se eu espero nele, se você espera nele, isso significa que Ele trabalha no quê? Em meu favor e em seu favor. Se Deus trabalha em favor da minha vida, o tempo inteiro, irmãos, o meu futuro não pode ser um futuro o quê? Ruim. Eu não posso ter medo do meu futuro. Você não precisa e eu ter medo do amanhã. Por quê? Porque esse amanhã já está oculto, já está guardado, já está garantido nele. Você consegue entender? Então, eu preciso fazer o quê? Já ser grato por isso que ainda nem aconteceu, mas que já está garantido de acontecer na minha vida. Uma gratidão, não uma gratidão daquilo que já, só do que, se Deus, então Deus fez um milagre agora, então quando eu vir o milagre é que eu vou agradecer. Não, é uma gratidão por aquilo que Ele já fez e é uma gratidão projetada para aquilo que Ele ainda vai fazer. Por quê? Porque Ele vai fazer. Entende isso? Nós temos que ter um coração grato a Deus, mas nós temos que ter um coração também grato, eu falei aqui, um coração grato também às pessoas. Lá em João está escrito, 1 João, se eu não me engano, mas acho que é isso mesmo, que ele diz, olha, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. Porque como pode amar a Deus que não vê e odiar ao seu irmão? E não consegue amar aquele que você vê. Você está conseguindo compreender? Eu não sei nem por que eu falei isso agora. Como que é? Rapaz, eu estou com um negócio na minha memória aqui que é um lapso temporal. Eu estou falando de gratidão, não é isso? Hã? Para com a pessoa, exatamente. Exatamente. Já sei por quê. Obrigado. Por que eu falei isso? Porque a gratidão para com uma pessoa significa também gratidão para com Deus. Porque quando eu tenho gratidão para com uma outra pessoa, quando eu faço a qualquer outra pessoa, eu expresso esse sentimento, eu também estou expressando esse sentimento para Deus. Porque Ele falou, se você fizer um desses pequeninos, estará fazendo a quem? A mim. Então eu tenho que ser grato a Deus, eu tenho que ser grato a quem está do meu lado. Eu tenho que ser grato ao meu irmão, eu tenho que ser grato ao meu familiar, eu tenho que ser grato à minha mãe, ao meu esposo, ser grato ao filho. Poxa vida, às vezes parece que os pais, parece que veem os filhos como fazendo alguma coisa para eles, como se não fosse mais do que a sua obrigação. Isso não é mais do que sua obrigação, rapaz. Eu pago a tua escola,
eu pago tudo que você quer, eu faço tudo para você, tu só come porque eu boto comida nessa casa, e se tu fez, tu não fez mais que a tua obrigação. Não sei se você já ouviu isso, não sei se isso daí ainda acontece por aí, eu não sei se isso é uma realidade, mas, irmãos, não é assim que funciona. Obrigado, meu filho, por ter ido lá na padaria para mim. Você é uma bênção, garoto. Você é uma bênção na minha vida, rapaz. Muito obrigado. Por quê? Obrigado, meu filho, porque você trouxe um copo d'água para mim. Pô, coisa simples, irmão. Revela gratidão. Não precisa não, ó, o dia que alguém me der um carro zero, me der a chave, fala só, isso aqui é para você, rapaz. Tá aí, carro zero, ar, vidro, direção, airbag duplo, roda de liga leve, kit multimídia, é teu. Ah, pastor, aí eu vou ser grato a vida toda. Ó, muito obrigado, um abraço, dou até um beijo nele. Não é? É a gratidão nas pequenas coisas. É um obrigado, né? Eu não sei se você ainda tem a mania de pedir por favor, com licença ou obrigado. Não sei se você tem essa mania. Eu procuro cultivar essa mania. Por favor, será que você pode fazer isso? Com licença, obrigado. Né? Eu tenho, são poucos, mas eu tenho funcionário. E eu nunca peço, não me lembro de pedir, que não seja assim, por favor, será que você pode fazer isso para mim? A minha secretária, por favor, será que você pode ir lá no fórum, pegar esse documento, será que você pode fazer isso para mim? Quando eu volto, obrigado. Não, obrigado. Não, meu empregado tem que ir lá fazer, voltar que estou pagando. Irmão, não é assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, tem que ter um espírito de gratidão, tem que ter um espírito, tem que deixar fluir da sua vida, tem que revelar um negócio bom, um caráter bom de Cristo. O que faz a diferença na nossa vida, irmão, não é o dinheiro que a gente tem, não são as posses, não é a posição, não é... O que faz a diferença na nossa vida são os relacionamentos bons e a influência boa que você causa na vida de quem está do teu lado. O dia que você morrer, o dia que eu morrer, o que vão falar de nós, irmão? Pastor, já estão falando que eu vivo, imagina morto. Mas o que você quer que falem de você? Porque eu quero que falem bem de mim, irmão. Eu quero. O dia que eu morrer, eu quero que esteja alguém lá, no meu velório, falando, um homem de Deus, nesse momento está com o Pai. Nesse momento, olha aqui, está aqui, foi um homem de Deus. Eu quero que fale isso de mim, tu não quer que fale de você, não? Eu quero. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso, você foi chamado para ser uma mulher de Deus. Uma mulher influenciadora no sentido positivo. Que tem sempre uma palavra. Que tem sempre algo de Deus para falar para alguém. Que tem sempre um negócio para dizer assim, olha, fica tranquila, Deus está contigo. Você tem que... Deus chamou para você ser uma mulher de Deus. Cheia do Espírito Santo. Com um coração de gratidão. Entende, irmão? Entende, meu irmão? Eu não sei, eu fui aprendendo o Evangelho assim. Eu sempre olhei para a palavra de Deus, eu sempre olhei para essas coisas na palavra de Deus, e até hoje eu olho falando, Senhor, me ajuda a ser assim. Me ajuda a fazer assim, Pai, eu quero. Qual o maior objetivo que nós temos que ter de estar vindo na casa de Deus, de aprender? É para sair daqui e ser pessoas melhores, irmãos. O que a gente está na igreja, sai daqui, não faz diferença nenhuma. Sabe, é um negócio triste. Por que eu quero mais de Deus? Eu quero mais de Deus, porque quanto mais de Deus, mais eu vou estar autorizado a abençoar outras pessoas. Só tu chegar do lado, irmão, ter sempre uma palavra para dizer, é um abraço, é um negócio que você fala assim, Deus está contigo, cara. Eu te amo. Poxa, por que você não veio à igreja ontem? Me dá um abraço aqui.
Ah, porque eu não quero saber. Poxa, você faz falta aqui. Você está entendendo, irmão? Aquele abraço despretensioso, aquele negócio assim. Pô, por que você não... Irmão, e você também me perdoa. Eu como pastor, às vezes eu olho e eu vejo, eu estou aqui, né? E são muitas pessoas. E, por exemplo, tem algumas pessoas que eu sinto falta, que eu não vejo, está já na minha lista. Eu pego às vezes o telefone e vou ligando. Né? Mas às vezes eu não consigo ver todo mundo. Né? Poxa, o pastor não me ligou. O pastor não viu que eu não estava aqui. Às vezes pode acontecer. É muita gente, eu não consigo às vezes dar conta disso. Mas, irmão, se você me ajudar com isso, se você, às vezes o irmão está mais colado em você, você está mais próximo dele, se você me ajudar em ligar para ele, dar um abraço nele e falar, estou aqui, vamos embora. A gente não vai ter esse problema de que, o pastor não me viu. Porque às vezes tem isso, eu entendo. Poxa, e eu também, irmão, olha só, vou te falar, tu quer que eu seja sincero? Eu vou ser sincero mesmo. Ser pastor é muito difícil, irmão. Não é fácil, não. Que isso, pastor, tu vai falar isso? Está mostrando fraqueza? Estou mesmo. Eu não sou super-homem. Eu não consigo fazer tudo perfeito demais. Eu não consigo assoviar e chupar cana. Não consigo. Mas, irmão, vou ser sincero também a você, eu tento. Irmão, eu até tento assoviar e chupar cana. Pode ter certeza disso. Mas às vezes eu não consigo. Você tem que me ajudar, irmão. Me entende? Entendeu? Se tu ficar chateado comigo, irmão, faz uma coisa. Quando acabar o culto, fala assim, pastor, eu queria falar contigo, que aqui eu estou um pouco chateado, eu queria falar contigo. Amém. Graças a Deus, pode falar comigo, não ligo. Uma vez um irmão veio para mim e falou isso. Pastor, eu queria falar contigo, não que eu estou chateado com o pastor. Eu falei, é mesmo? Falei, é. Então tá bom, então vamos conversar. Aí a pessoa, pastor, eu estou chateado porque eu pensei que você ia ver, você não me ligou, escutei. Falei, irmão, tu está com razão. É verdade, eu devia ter feito, mas não fiz. O que eu faço agora? Vou agora prestar atenção nisso. Está certo de falar. Não, pastor, se desculpa falar. Não precisa me desculpar. Você está certa. Eu estou aqui para ouvir. Ué, não tem problema, você pode falar. Eu não estou acima do bem e do mal, nem da verdade não, irmão. Às vezes eu vou errar mesmo, caramba, vou errar. O que eu vou fazer? Eu vou me enforcar? Não dá. Eu vou caminhar e vou tentar, entendeu? Vou tentar melhorar naquilo. Entendeu, irmão? Você nem porque eu estou falando isso, acho que estou desabafando, né? Acho que é um desabafo de um pastor que às vezes sofre, irmão. Né? Para você entender também um pouco o meu coração. Entende? Né? Não fica... Também tem irmão, que não é brincadeira, não. O irmão se esconde. O pastor, ele se esconde. Quero ver se o pastor vai me ver. Ele vai passar ali, eu vou virar as costas só para ver se ele vai me ver. Ai, tá vendo? Me viu. Tu passa por outro lado, ele, opa. Aí depois de um mês ele fala, pastor não liga para mim. Não me ligou, não falou comigo. Eu não te vi, irmão. Eu queria falar, não tá, meu Deus do céu, é um negócio complexo. Amém, irmãos? Fala assim para mim, por favor, pastor, eu te amo, fala para mim. Fala aí, tá brabo, gente. Por favor, finge. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes é complicado, difícil.
Mas para fechar aqui, são 21:05, não vou alongar mais. Eu estou falando que nós precisamos ter gratidão para com outras pessoas. E eu quero terminar aqui, porque eu queria, por que eu fiz isso? Porque eu queria terminar lendo alguns versículos e dizendo que nós temos que aprender essa questão da gratidão com quem? Com Cristo. Tudo que nós temos que fazer, tudo que nós temos que ser, não é porque nós temos uma boa ideia para ser, é porque nós temos alguém para seguir, e esse alguém é Cristo. E o próprio Cristo sempre foi uma pessoa com um coração grato para com Deus e grato para com as pessoas. E aí eu quero fundamentar isso que eu estou falando em vários versículos que eu vou ler aqui. Você não precisa abrir, você pode só anotar para ler em casa, se você quiser. E eu vou ler aqui para a gente terminar. São versículos pequenos, onde a palavra de Deus nos impulsiona a ter um coração grato. 1 Crônicas 16:8 diz assim: deem graças, agradeça ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Salmo 7:17 diz: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo 30:11, mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor Deus, eu te darei graças para sempre. Ofereça, Salmo 50:14, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Bendigam a Deus na grande congregação, bendiga o Senhor, descendente de Israel. Damos-te graça, ó Deus, damos-te graça, pois perto está o seu nome, todos falam dos teus maravilhosos feitos. E assim, sucessivamente, vários são os versículos em que a palavra de Deus nos impulsiona a ter um coração grato a Ele. E eu falei aqui, finalizando, que a gratidão também traz salvação que vem de Deus, provisão, porque a gratidão daquele homem leproso que voltou trouxe a ele uma salvação plena e completa, um coração grato. O povo de Israel não entrou em Canaã, aquela geração não entrou em Canaã, irmão. Sabe por quê? Porque aquela geração não teve um coração grato a Deus. Nós podemos, irmãos, frequentar a igreja até o final da nossa vida e não ir para o céu. Nós podemos achar que estamos servindo até a Deus, e no último dia nós percebermos que nós corremos em vão. Por quê? Se o nosso coração for um coração de murmurador, um coração de quem reclama de tudo o tempo inteiro, de quem nunca está satisfeito com nada. Pode estar tudo muito legal, mas o cara fala assim, pô, mas brincadeira, aquele pedaço de fio está aparecendo. Caramba, já botou um defeito no negócio. Nada está bom. Está sempre faltando alguma coisa. Eu não sei se você conhece alguém assim, que sempre alguma coisa está faltando. Nunca você ouve aquela pessoa falando assim, caramba, graças a Deus, que bom. Você até fala assim, rapaz, mas que bom, mas está faltando isso, está faltando aquilo, aquilo outro. Tá, isso aqui não está muito bem, essa pessoa só abre a boca para falar, puxa vida, que bom. Graças a Deus, é porque essa pessoa tem o Espírito Santo atuando, borbulhando dentro dela, o que leva ela a ver o quê? A ver todos os benefícios que Deus já fez, e nem ficar esperando, porque o que Ele ainda vai fazer. Não, ela já agradece, porque sabe que Deus vai suprir, e vai, todas as necessidades dela, agora, no presente, e também no futuro. Amém, irmãos? Que nós possamos aprender com a palavra de Deus, ter esse espírito de gratidão. Na outra semana, eu vou falar sobre o reconhecendo o favor de Deus, mas num outro sentido. E o sentido é de falar um pouquinho aqui sobre a graça. O que é a graça de Deus sobre nós, hoje, nessa nova aliança. Como que essa graça, como que o favor imerecido de Deus, ele se manifesta na nossa vida. E agora que eu tenho graça de Deus, que eu não vivo mais pela lei. Porque nós não vivemos hoje mais na lei. Você sabe disso, irmão? Amém? Nós vivemos pela graça de Deus, mas essa graça me permite agir como eu acho que eu tenho que agir, porque uma vez salvo, para sempre salvo? Não. Então nós vamos compartilhar essas questões sobre a graça, que uma vez bem fundamentadas no nosso espírito, vai nos ajudar a entender
que Deus hoje não está, irmão, com um machado na mão para poder arrancar a cabeça de um, ou então, não. Deus, Ele está com a sua graça liberada para nós. E quanto mais eu entendo essa graça, esse favor imerecido, menos eu peco, porque a graça revelada através do Espírito Santo na nossa vida vai nos capacitar a não pecar. A graça, ela não dá liberdade para viver como quer. A graça não dá liberdade para uma pessoa viver em pecado. Pelo contrário, você vai perceber que essa graça, ela nos dá a capacidade de não pecar. Quem vive no entendimento certo da graça, não vive pecando. Você vai ver lá em Romanos que ele diz, que diremos, pois, a respeito disso? Se a graça, mais ou menos pelas minhas palavras, se temos a graça, então voltaremos então a viver em pecado? Ele fala, de maneira nenhuma, de forma alguma. E nós vamos então entrar nisso daí, para a gente poder ir devagarzinho, através da palavra, dos versículos, dos textos bíblicos, e entender que graça é essa. Irmãos, nós não vivemos na lei, vivemos na graça, correto? E aí a pessoa fala assim, então agora está muito mais fácil. Não, está muito mais difícil do que pela lei. Porque Jesus não veio para abolir, aí é um negócio, mas não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei. E quando ele cumpre a lei, ele nos livra da maldição da lei. E aí ele inaugura um novo tempo, que é o tempo da graça. Porque a lei em si só, ela não produzia salvação de ninguém. Porque ninguém conseguia ser justificado pela lei, porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei toda. Aí Jesus vem, cumpre a lei inteira, e inaugura o novo tempo da graça. Aí ele fala agora, olha, não pense que eu vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Mas a nova lei dele, que é a lei baseada no amor, era muito mais difícil de seguir do que pela graça. Porque pela lei é assim, fez isso, então já está certo que a resposta é essa. Não adulterarás, né? Aí Jesus fala, mas agora eu te digo, que aquele que simplesmente olhar com um olhar impuro para outra mulher, já adulterou. Irmão, o que é mais fácil? Qual que é mais difícil? Não adulterei. Não adulterei. Não, mas não precisa adulterar, não precisa consumar. É só olhar impuramente, já adulterou. Como então que a gente consegue viver plenamente nisso? Só com a ajuda do Espírito Santo, se movendo em nós, para que nós possamos então não viver mais em pecado. Amém, irmãos? Então nós vamos estar falando sobre isso. Eu acho muito interessante, você esteja aqui, isso é muito revelador, isso daí tira muita dúvida. Nós vamos falar sobre o foco que a pessoa às vezes tem no pecado, e aí a pessoa não faz mais nada. Por quê? Porque ela se acha pior dos pecadores, pior dos moicanos, e que ela não pode nada. Irmãos, pela graça sois salvos. E aí a gente vai ter que entender que essa graça vem nos libertar desse peso da acusação. A graça faz isso, de Deus. E aí, se uma pessoa foca muito no pecado, não, porque meu pecado, Senhor, meu pecado, se ela para de focar no pecado e foca na palavra. Ao invés de se preocupar com o pecado, irmão, se preocupa em ler a palavra, em estudar a palavra, em comer a palavra todo dia. Esquece o pecado, estude a palavra, leia a palavra, faça seu devocional, esteja em comunhão com Deus. Todo dia, o que vai acontecer? Você vai se encher completamente dessa palavra. O que vai acontecer com o seu pecado? Ele vai se afastar. Por quê? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, irmão, não adianta, enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem é cheio do Espírito não vive pecando. Para olhar para a tua vida. Você, o tempo inteiro lendo a Bíblia, o tempo inteiro orando, o tempo inteiro em contato com Deus.
em adoração, surge uma situação diante de você, você sai, por exemplo, sai de um culto, cara, abençoado, Deus falou contigo, acontece uma situação assim, para poder você ir ao encontro daquilo e brigar e tal, como você está tão cheio do Espírito Santo, você está tão, o que você faz? Já teve essa experiência? O que você faz? Nada. Tu deixa para lá, Senhor está na tua mão, amém, aleluia, glória a Deus, Senhor, quero mais é de ti mesmo, deixa o Senhor, põe nas tuas mãos, aí tu fala, Senhor, toma esse problema nas tuas mãos, tal, o que acontece? Você vence aquilo, você não peca. Quando nós estamos afastados da palavra, o que acontece? A gente nem lembra que tem o Espírito Santo aqui do lado. Vamos embora. É assim ou não é? Tu já teve uma experiência assim, irmão? Alguém já teve aqui? Levanta a mão aí. Tu já teve? Não é verdade? Isso não é verdade? Então, nós vamos semana que vem falar sobre isso. Eu vou terminar aqui, que eu falo pra caramba. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. Senhor, que o nosso coração seja um coração grato a ti todos os dias. Que essa gratidão revelada a ti venha também ser revelada às pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, nos dá compreensão exata da tua palavra e nos ajuda a ser pessoas segundo o teu coração. Abençoa a vida do meu irmão, guarda ele, enche ele da tua graça, do teu poder. Leva-nos em paz, nos guarda, nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, tenha uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai com Deus.